Hoje em dia é muito usual ouvirmos os pais a queixarem-se que os filhos não gostam de ler, que não têm o hábito de leitura, que não têm, por exemplo, uma boa interpretação de textos e cada vez mais tenho vindo a perceber, mesmo colegas meus que têm filhos, que é uma reclamação constante dos professores que é as crianças não terem capacidade de interpretação. E em muitos casos isto vem realmente não só dos conteúdos que os miúdos consomem online, mas também da falta de leitura, porque não há este hábito, não é muito, normalmente esta tendência para incutir o hábito de leitura. E é sobre como eu ganhei este hábito de leitura, porque se me segues, por exemplo, no Instagram, no blog, já viste que eu gosto bastante de ler e que eu leio bastante, e que eu quero falar realmente para inspirar e quem sabe até dar ideias a pessoas para adquirirem esse hábito de leitura. Anda daí, que eu tenho muito para te contar. Como eu disse na introdução do vídeo, cada vez mais nós vemos muito, por exemplo, professores primários e secundários dizerem aos pais que as crianças estão com graves problemas de interpretação e até mesmo de fala, de vocabulário, ou seja, o vocabulário das crianças hoje em dia é muito reduzido. Isto acontece muito, claro, por parte dos conteúdos, que já se falou. Eu não sou psicóloga infantil, não sou médica infantil, não posso falar disto com certezas, mas o que eu vejo muito realmente é muitos psicólogos falarem sobre estes conteúdos quase instantâneos que as crianças consomem, que não lhes exigem raciocínio, não lhes exige paciência, que não lhes exige uma série de coisas, e que isto tudo realmente atrapalha a maneira como eles se explicam, como eles falam e como eles se desenvolvem. Mas também uma grande causa disto é o hábito de leitura, ou neste caso a falta dele. Eu tenho exemplos de pessoas, de pais que não têm o hábito de ler, porque eles próprios não têm esse hábito, então acabam por deixar um bocadinho de lado na educação dos filhos. E tenho realmente amigos meus que são pais que leem, pais e mães que leem, que já têm eles próprios o hábito de leitura e que estão a incutir isso nos filhos, e que realmente este entrave da interpretação, da argumentação, não se vê tanto. Claro que eu estou a falar nisto do ponto de vista das crianças, porque é onde se nota mais, mas mesmo nós adultos temos muitas lacunas nesse sentido. E claro que o hábito da leitura não é um hábito que seja fácil de adquirir. Não seja uma pessoa que já não o tem, vai ser muito difícil de o adquirir ou de o desenvolver. Mas é tudo uma questão de perspectiva. Primeiro, as pessoas dizem que não gostam de ler porque provavelmente andam a ler os livros errados. Nós temos que encontrar um estilo, Por exemplo, eu pessoalmente gosto de ler de tudo, desde biografias. Claro que eu gosto mais de ficção, tenho as minhas preferências, mas eu leio tudo. Eu pego um livro e leio até ao fim. Mas, ok, isso sou eu, não vou exigir isso, eu não vou pedir isso a todas as pessoas, principalmente quem não gosta de ler. Se for ler um livro muito maçudo, um livro que não incentiva, um livro que não vai de encontro às suas expectativas, obviamente vai continuar a dizer que não gosta de ler. Ou seja, o primeiro passo é encontrar um estilo de leitura que a pessoa goste para começar a ler. Peçam recomendações. Felizmente, temos aí muitos Instagrams de influencers que gostam de ler, que recomendam livros e que falam um bocadinho dos livros, e vocês vejam, esta história interessaria-me, eu veria isto, por exemplo, se fosse uma série, se fosse um filme, e vejam e comprem um livro, não comecem logo com grandes calhamaços, porque obviamente que vocês não vão ter essa capacidade de ler logo um grande calhamaço, esperemos que sim, mas dificilmente. Mas têm que encontrar realmente o vosso estilo de leitura para começarem a ler. Mas, o meu caso particular, como é que eu desenvolvi o hábito da leitura? Eu acho que já nasci com um livro nas mãos, muito sinceramente, porque eu desde que me lembro, lembro-me da minha mãe me ler as historinhas, Era aqueles livros infantis da Disney, aqueles clássicos, das fábulas, La Fontaine, etc, 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 As Mil e Uma Noites, ou seja, tinha ali livros de fábulas lindíssimos, com histórias lindíssimas, que me cativavam bastante, ou seja, eu cresci antes de adormecer, Tipo, sempre, seja à sexta, seja à noite, a minha mãe ia ler-me. Claro que eu também tinha a vantagem, obviamente, de ter a minha mãe em casa, não andar numa creche ou num infantário, ou seja, tinha aqui mais tempo para a minha mãe me dedicar esse tempo à leitura. Claro que hoje nos dias será um bocadinho mais difícil, mas pelo menos à noite teria sempre esse cuidado. Cresci então, como eu estava a dizer, sempre com livros nas mãos. Depois, conforme fui crescendo, quando já andava mais ou menos na primeira classe, até um bocadinho antes, a minha mãe começou-me a ler aquelas aventuras dos 5. Meu Deus, eu ainda hoje adoro essas aventuras, são tipo fantásticas e são uma excelente maneira de estimular a criatividade dos jovens, de eles aprenderem também um bocadinho sobre como é que era antigamente estas aventuras. Claro que hoje em dia seria impensável, Tipo,
As Aventuras dos Cinco, mas vocês percebem, não é? Tipo, toda aquela aventura, toda aquela descoberta, e a autora é fantástica, por isso eu recomendo muito esses livros, principalmente para estes jovens que costumam, por exemplo, entrar ali na primeira classe e afins. Depois comecei a ler calhamaços. Como é que isto aconteceu? Não faço ideia. Dei por mim a comprar o Código da Vinci por pura curiosidade. Eu andava para aí que no meu 10º ano, porque até lá eu lia sempre muito disto, Uma Aventura, Os Cinco, ou seja, estes livros infantos-juvenis, e depois de repente dei assim aqui um salto e comecei logo com o Código da Vinci. Adorei e percebi que realmente este estilo de livros com um bocadinho mais de ação, de aventura, de história, não é? Que me estimulavam. Depois li O Historiador, li A Casa das Sete Mulheres, na altura andava também muito na moda a sério, quis ler o livro, e pronto, a partir daí foi um caminho sem volta, não é? E eu dou por mim a ler de tudo e mais alguma coisa. Mas realmente o hábito da leitura foi-me incutido pelo exemplo que eu tinha principalmente em casa. O meu pai nunca leu, o meu pai nunca foi uma pessoa a ler, mas a minha mãe ainda hoje lê e pede, agora é ela que me pede recomendações a mim de livros, mas a minha mãe sempre leu e nunca na vida me disse que não a um livro. Ou seja, eu lembro-me que os meus pais tinham muito hábito, todos os meses eles compravam-me um livro, claro que o livro não durava um mês, e às vezes depois andava a ler livros repetidos. Depois, claro, quando comecei a trabalhar eu comecei a escrever uma coisa que se chama Estragar o Ordenado em Livros, e aí a coisa também descambou um bocado. Mas nunca me foi negado o acesso à leitura. Aliás, eu cheguei a ler uma enciclopédia, os meus pais tinham daquelas enciclopédias grandes, grossas, aqui em casa, e como eu já tinha lido todos os livros, eu comecei a ler a enciclopédia, eu andava para aí, que é no meu 5º, 6º ano. Daí que às vezes eu também possa ter um vocabulário um bocadinho mais, e às vezes as pessoas não têm essa percepção, mas preciso, eu tenho um vocabulário muito mais erudito, muito mais elaborado do que a maior parte das pessoas, e eu já o tinha no tempo da escola, por causa mesmo disto, não é? Desta necessidade crónica de ler. Então eu cheguei a ler então, o dicionário porque estava aborrecido e tinha esta necessidade de ler. Ainda hoje tenho, apesar de já não ter tanto tempo como gostaria de ter. Eu fiz o ano passado, por exemplo, um desafio que foi ler um livro por dia durante uma semana. Foi muito interessante, foi muito bom. Já tinha saudades de fazer maratonas de leitura assim. Claro que, pronto, se cuidar de escolher livros mais fininhos e não sei o quê, mas já tinha saudades de fazer estas maratonas. Uma coisa que eu adorava quando estava de férias grandes, por exemplo, era ler. Eu sentava-me, eu tinha horários de leitura fixos, e aí quem me perturbasse, ou seja, eu era capaz de ver 2 ou 3 linhas animais, mas depois eu ia ler, era aos 5 mais uma vez, eu lia aqueles livros, eu adorava aquilo, e eu tinha a coleção toda, para vocês terem noção, porque realmente eu gostava mesmo de ler aquilo. E depois foram os outros livros todos, e quem me segue no Instagram já viu realmente que eu tenho bastantes. E este hábito realmente, pronto, surgiu assim, veio-me implementado, não é? E fazia parte da minha rotina desde pequenina. Ou seja, eu nunca tive uma vida sem livros, sem leitura. Por isso, se calhar, o facto de eu estar aqui a dizer como é que eu incuti o hábito de leitura, não é? Mas como é que eu não o perdi, não é? Porque eu aprendi a gostar de tal maneira disto, que isto é tão importante para mim como beber água, ir à casa de banho, tomar banho, ou seja, é algo que eu tenho que ter todos os dias, porque para mim não faz sentido que seja de outra forma. E manter esta rotina às vezes nem sempre é fácil, não é? Claro que eu adorava ter muito mais tempo para passar horas a fio sentada no sofá com uma mantinha a ler, e isto é muito positivo. Agora, como é que vocês podem incutir isto em vocês próprios? Tirem, pelo menos, eu acho que a partir de vocês me devem demorar mais de 10 minutos a ler uma página, mas uma página por dia, durante uma semana, depois na semana a seguir 2 páginas, aquilo que for possível para vocês. Mas primeiro, se vocês têm filhos, ganhem este hábito para lhes incutir a eles este hábito, não é? Porque hoje em dia eu não vejo uma criança com um livro, é muito assustador. Eu não vejo uma criança a ler, só vejo crianças a ver vídeos. E os próprios adultos, não é? Porque ler é viajar, é conhecer novos mundos, é conhecer personagens com perspectivas diferentes das nossas. E apesar das histórias serem ficção, a ficção é baseada em comportamentos humanos normais. É baseado, se calhar, em alguém que nós não conhecemos, mas essa pessoa, se calhar, até existiu. É conhecermos, por exemplo, figuras históricas, figuras importantes, personalidades importantes. Se vocês gostam de biografias, leiam biografias, conheçam as pessoas. Mas, acima de tudo, o ler é adquirir vocabulário, é adquirir conhecimento crítico, é adquirir capacidade de argumentação e, acima de tudo, interpretação
perceber que determinada causa vai ter determinada consequência, né? Isto é muito bom, principalmente quando estamos a construir ainda a nossa personalidade enquanto jovens. Por isso, se vocês não têm esse hábito, comecem assim, não é? Uma página por dia, um bocadinho todos os dias, que vai fazer tanta diferença, vocês não têm noção. Em vocês, eu, por exemplo, há pessoas que gostam de ler à noite, e eu tenho muito hábito de ler de manhã. Eu vou buscar o meu café, tomo o meu pequeno almoço, leio uma página ou duas, dependendo do tempo que tiver disponível, mas ajuda-me a começar tão bem o dia. E quando eu tinha crises de ansiedade, era esta rotina, estes 20 minutos que eu tirava todas as manhãs enquanto tomava o meu café, que mudavam e que me faziam estar mais calma o dia todo. Encontrem realmente o melhor horário para vocês, encontrem o melhor timing para vocês, encontrem a melhor opção para vocês, mas comecem a acrescentar este hábito aí na vossa rotina, de certeza absoluta que vai mudar muita coisa. Se gostaste deste vídeo, eu vou-te pedir para deixares o teu like e subscreveres o canal, ou então, se realmente não quiseres fazer nenhuma destas duas, deixa pelo menos um comentário, porque vai ajudar muito o canal a crescer e a chegar a outras pessoas. Se procuras sugestões de leitura, podes-me também seguir no Instagram ou no blog, por lá falo de alguns livros que vou lendo e que de certeza te vão interessar. Por hoje eu vou ficar por aqui, fiquem bem, tchau!